Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, para você que já chegou aqui no nosso canal, bem-vindo ao nosso canal Vencendo o Medo. É aqui que você vai adquirir um nível de coragem maior para enfrentar as adversidades, as dificuldades e controlar aí esse medo exagerado. Você aqui nesse canal, você aprende isso, a retomar o controle da tua vida novamente, não é isso, pastora Gileide? É isso, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos mais uma vez aqui para trazer muito Deus, para trazer aquilo que Deus colocou em nossos corações, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Estamos na quarta aula, curso Fé, tá certo? E vai ser bênção de Deus para a tua vida. Fica aí, tá bom? Como a pastora Gileide falou, nós estamos aí com esse propósito, né? Trouxemos aí esse curso Fé, que é algo, um projeto do coração de Deus para você. Nós precisamos aprender a fé bíblica, a fé que tem os princípios bíblicos. É essa fé que vai levar você à salvação. É essa fé que vai fazer você vencer neste mundo. É dessa fé que nós estamos falando. Então, nós vamos aqui para a aula, não é isso, pastor Gileide? Pastor Gileide vai ficar aí nos auxiliando em alguma coisa, mas nós já vamos aqui partir para a nossa aula de hoje, que é a quarta aula, né? A quarta aula que tem como o tema obter conhecimento sobre Deus. Por que conhecimento? Porque nós vamos estar abordando assuntos aqui para levar você a ter pelo menos um conhecimento básico de Deus, das coisas de Deus, da existência de Deus. Porque é diferente você conhecer Deus. Você conhecer Deus é algo diferente de você ter só o conhecimento. Então nós vamos estar aqui abordando assuntos para vir te ajudar a você ter esse conhecimento da existência de Deus, das coisas de Deus, de uma forma bem simples. Então, a primeira coisa, conhecer Deus é você ter experiências com Deus. Você ter um relacionamento, experiências pessoais com Deus. E isso aí já é outro nível de profundidade, de conhecimento, de experiências, né? Você vai conhecer Deus, na verdade, quando você tiver o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, estiver habitando em teu ser. Ele vai te levar a esse conhecimento profundo sobre Deus. Mas o versículo que nós vamos ter por base é Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que ele diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, o Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, ele diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Crer, ter fé, ter convicção, ter certeza. Ele tem certeza, ele crê, ele tem essa fé, essa convicção dentro dele que Deus existe. Então, veja que ele diz que é necessário
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Pastor Gileide, pega esses documentos aí, sim, esses daí, por favor. Então veja que como provar a existência de Deus. Veja só. Primeira coisa que nós devemos entender é que o homem, ele não tem capacidades, né, mentais, intelectuais, facultativas, ele não tem essa capacidade para conhecer Deus em sua plenitude, por completo. Por quê? O ser humano, ele tem as suas limitações, principalmente depois que ele pecou, ele caiu. Então, ele agora fica um ser limitado. Então, ele não tem como conhecer Deus na sua totalidade. Nenhum de nós temos essa inteligência, essa capacidade de conhecer Deus na sua total profundidade, na sua plenitude, não. Porque o que conhecemos de Deus é aquilo que Deus, ele quis se revelar sobre ele através das Escrituras. Através das Escrituras, aonde as Escrituras vai nos ensinar que Deus, ele criou todas as coisas. Aquilo que existe, aquilo que não existe, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não consegue ver, o material, o espiritual. Ele é criador de todas as coisas. Tudo foi feito por ele e para ele. Então, aquilo que Deus ele quis que a humanidade aprendesse sobre ele, ele deixou a sua palavra para que as pessoas viessem através da sua palavra, o verbo que se fez carne através da palavra, ele viesse conhecer o Deus Todo-Poderoso. Então, lá em Gênesis, no capítulo 1, vamos ler aqui, o capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja que Deus é um Deus de princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Deus, ele é o princípio de todas as coisas. Então, para que a gente venha saber, pastor, Deus existe, eu vou te provar aqui que ele existe, porque é necessário que você creia que ele existe. Há uma necessidade, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, essa aula de hoje é para você aumentar o teu nível de fé e você entender que existe um Deus todo-poderoso e você creia nele. Você vai se aproximar dele crendo que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a primeira coisa que nós devemos entender que nós não vamos aqui conhecer a Deus na sua plenitude. Por quê? Deus, existem os atributos de Deus. Existem os atributos
comunicáveis e os incomunicáveis. Aquilo que Deus ele quis se revelar para o homem, ele fez isso através dos seus atributos comunicáveis. Deus é amor, é justiça, é misericórdia, é bondade, é benignidade, é longanimidade. Então, tudo isso são atributos comunicáveis. Aquele que nós temos o conhecimento sobre os atributos comunicáveis de Deus. Mas existem os atributos incomunicáveis de Deus. A eternidade. O homem, ele não tem capacidade para entender a eternidade de Deus. Por exemplo, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Nós não temos capacidade para entender como é que Deus está aqui agora e lá do outro lado do mundo, no Japão, nos Estados Unidos. Nós não temos essa capacidade de entendermos a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Então, são coisas incomunicáveis que Deus ele nos revela para o homem. Então, a primeira coisa que nós podemos, de uma forma bem simples, e entender que Deus existe é pelo próprio homem. O homem, ele tem essa intuição sobre Deus. O homem, ele sente que existe Deus. Há alguma força maior. Todo homem, ele sabe, ele tem essa necessidade de buscar essa divindade. Então, veja que quando uma pessoa, se você observar, quando uma pessoa ela está passando por um processo, algo ali terrível, um acidente, uma morte, uma tragédia, que ela está naquele momento de desespero, a primeira coisa que ela grita é: ai, meu Deus! Então veja que o já é instinto do homem, tem dentro do homem a necessidade de buscar ao seu Criador, ao seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Através da Bíblia Sagrada, nós podemos comprovar a existência de Deus. A Bíblia, é bom que você saiba que a Bíblia ela não foi escrita para provar a existência de Deus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela comprova sim o projeto de Deus, quem é Deus, o plano de Deus para a humanidade, para onde tudo isso está indo, que Ele está no controle de tudo. E também a Bíblia vai nos mostrar o plano de redenção de Deus para a humanidade. Então, a Bíblia, ela não veio para provar a existência de Deus. Não, porque Deus existe, queira você ou não. Queira você crer ou não, Ele existe. Por isso que ele diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, podemos ver também que estamos falando de um Deus que é reconhecido em todas as religiões. Existem 3 religiões, as maiores do mundo: o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, mas todas essas religiões, independente da sua forma de ensinar sobre Deus, mas todas crerem no Deus Todo-Poderoso. Então, Deus existe e
nós temos essa necessidade de se aproximar dele, crendo que ele existe. Lá no Salmo 19, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Firmamento anuncia as obras de sua mão. Então veja que tudo isso que você vê no universo, veja como Deus é grande. Deus, ele criou todas as coisas e ele colocou tudo em ordem. Deus é um Deus de princípios, de ordem. Então Deus, ele colocou tudo em ordem. O sol está no seu lugar, a lua está no seu lugar, as galáxias, o universo, as estrelas. Então a Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas e chama pelo nome. Então veja que Deus é um Deus que ele existe o firmamento em tudo isso. A terra não pode sair do lugar, o sol não pode sair do lugar, a lua. Então existe uma ordem. A palavra de Deus está sustentando esse firmamento. O mar, se você observar, como é que o mar ele não passa daquele limite? Porque foi Deus que deu limite ao mar para ele ir até aquele lugar. Só até ali. Ele não pode passar dali, porque existe a palavra poderosa de Deus. Então, outra coisa que nós podemos te falar para aumentar a tua fé sobre esse Deus Todo-Poderoso é algo que tem dentro de nós, a nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. A nossa consciência, ela nos diz que é certo, que é errado. Então, quando nós fazemos algo de errado, a nossa consciência, ela vai acusar. Então veja como esse Deus é um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso. Eu vejo Deus em todas as coisas, na natureza, no universo. A gente vê Deus nos animais, nas aves, nas árvores, nos vegetais, nos peixes, no mar, em tudo. Você olha e você vê a glória de Deus. Então veja que os céus proclamam a glória de Deus. É tudo em seu lugar. Deus deu ordem e existe o firmamento. Cada um funciona de uma forma e no seu lugar. Então veja que existe o dia, existe a noite, existe as 4 estações do ano. Enfim, tudo isso, você acha que veio do acaso? Não. É a existência de Deus que está em tudo que você está vendo, em tudo que você não vê. E a existência de Deus está dentro do homem. Mas podemos ver a glória de Deus também no seu Filho amado Jesus. A existência de Deus na terra, a imagem, a glória de Deus. Deus, ele se fez presente em nosso meio através do seu Filho Jesus. Então, quando olhamos para Jesus, vemos o próprio Deus, o Emmanuel, o Deus conosco. Eu te pergunto, você ainda tem dúvida que esse Deus existe? Não. Então aumenta a sua fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Tenha certeza, tenha convicção,
Tenha fé, independente do que você está passando hoje. Creia, Ele existe e está no controle de tudo. Amém? Essa foi a 4ª aula. Obtemos aqui conhecimento do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, para Ele. E a palavra de Deus que deu a existência a tudo. E é essa palavra que nós estamos pregando aqui no nosso canal, Vencendo o Medo. E eu tenho certeza que esse curso Fé, se você for até o final, você vai sim ter uma fé sobrenatural, uma fé que move montanhas, e as pessoas vão ver uma transformação real na tua vida, na tua história. Coloca a tua fé em ação, porque quando você age aqui na terra, Deus, Ele responde do alto para mandar vitória para você aqui. Quando você age na terra, coloca em ação a sua fé, Deus, Ele ouve lá do céu e Ele manda a resposta. Você mexe com o céu. Quando você toma uma atitude de fé aqui na terra, o céu se move para te dar vitória aqui na terra. Fica com essa palavra, essa 4ª aula do curso Fé, que é bênção de Deus. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Fica na paz, em nome de Jesus. Não esquece de se inscrever no canal. Amém? Deus abençoe.